Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o decreto número 47.547 do Estado de Minas Gerais, que vem tratar sobre novidades na questão da substituição tributária, que vai ter um grande impacto então aí para todos os estabelecimentos que trabalham, né, com mercadorias sujeitas ao ST, a substituição tributária, né? Esse decreto, ele é um decreto do final do ano passado, assinado ainda pelo antigo governador, né, Fernando Pimentel. Na verdade, esse decreto é um decreto que substitui um decreto anterior, de novembro, mas que traz a mesma exigência, né, as mesmas exigências, e esse decreto ele vem substituindo o anterior apenas para que fosse feito uma prorrogação de prazo, né, daquilo que o anterior dizia. No anterior, nós teríamos até dezembro do ano passado para fazer algumas das mudanças que vocês vão conhecer abaixo. E aí, como não era possível nem viável, e ao meu ver e ouvindo vários contabilistas e empresários continuam achando que ainda continua o prazo muito curto e ainda inviável, mas agora a lei está valendo. Esse decreto, então, naquela ocasião, o decreto anterior foi revogado e criado um novo decreto determinando as mesmas exigências, mas agora para valer a partir do dia 1º de março, ou seja, agora no nosso próximo mês, né? Hoje é dia 28. Bom, primeira coisa então que nós precisamos dizer é que você precisa ter muito cuidado, porque isso vai ter um impacto muito grande na sua empresa. E nós já havíamos comunicado aos nossos clientes sobre algumas dessas coisas há alguns dias, agora eu resolvi gravar esse vídeo para que pudesse ficar mais claro ainda quais serão essas coisas. A primeira dessas coisas tem a ver então com a questão do cálculo, né, da substituição tributária. O que você precisa saber aí? O Estado de Minas ele está agora determinando que você faça, né, o cálculo da diferença do valor presumido do produto através da MVA, ou seja, o valor da ST, né, aquela base de cálculo da ST de cada produto que você compra é o valor presumido, né, ou seja, o valor que o Estado presume que será o valor praticado ao vender para o consumidor. E aí é sobre esse valor que hoje são feitos os cálculos de impostos. E agora o Estado quer saber se ao vender você realmente praticou esse valor, e se você não praticou, ele quer a diferença quando você vendeu num valor maior e vai te restituir quando você vendeu num valor menor, né? Basicamente é disso que esse decreto trata, né? Então o decreto 47.530 trata basicamente então da questão da diferença do cálculo da substituição tributária. Esse decreto, como eu disse, ele entra em vigor em 1º de março e na prática, então, você vai ter que ter essa informação. Bom, aonde estão aí, então, os pontos de atenção que você precisa ter, além, né, de algumas exigências em relação ao sistema que nós vamos tratar. Para que você consiga saber se o valor que você praticou ao vender para o seu cliente foi o valor, né, o valor presumido pelo Estado através da MVA do produto, você vai precisar saber então qual é o valor da MVA e o valor da base de cálculo do produto, né? Você vai então ter que ter essa informação em mãos. Já tem um tempo que o projeto da nota fiscal eletrônica prevê que esse valor fosse discriminado nas notas. Como muitas mudanças estão sendo feitas, nem todas as empresas estão fazendo isso. Nós da Movimento implementamos isso recentemente. Então os nossos clientes, ao emitir uma nota fiscal, aquela nota fiscal vai destacar, quando aquela nota fiscal é emitida para um contribuinte, ela vai destacar ali, mesmo que o ICMS já tenha sido pago anteriormente, né, ou seja, a CST 60 e a CST 500 para quem está no Simples Nacional, nós vamos destacar como informação adicional qual foi o valor previsto da ICMS substituição tributária, né? Isso para que o cliente do nosso cliente, né, ou seja, o seu cliente, de você que está assistindo esse vídeo, tenha condições de saber qual foi o valor pago do ICMS substituição tributária e com isso, lá na frente, poder tributar de maneira adequada também ao vender para o consumidor, né? Apurar se ele vendeu no valor que o Estado determinava ou não. E é claro, gente, raramente vai acontecer de você vender exatamente pelo valor da substituição tributária prevista, né? Porque R$1 é uma diferença, e o Estado quer que analise todas essas diferenças. A única forma da gente não cair aí é se a gente vender exatamente pelo mesmo valor que foi previsto pelo MVA lá, né? Dentro de cada estado tem lá o seu departamento que faz o cálculo das MVAs, né? De cada produto ou da pauta, enfim, cada produto que tem substituição tributária tem uma forma, né? O MVA é o mais conhecido, eu vou tratar MVA aqui nesse vídeo, mas você pode
por MVA, entender aí que pode ser a pauta máxima, enfim, a forma como o Estado aí, o seu produto precisa para poder fazer o cálculo da substituição tributária. Então existe a diferença. Bom, a lei começa a valer a partir do mês que vem e ela diz que no final do mês subsequente, até o dia 25, ou seja, até 25 de abril, você vai ter que informar para o Estado quanto que você vendeu e quais foram as diferenças dos valores que você praticou. Se você, vendeu por um valor superior ao valor previsto pelo Estado, ou seja, se a MVA do produto dizia que ele deveria ser vendido por R$500 e você vendeu por R$501, você vai ter que fazer uma nota fiscal de complemento de R$1, uma nota fiscal especial de complemento de ICMS, discriminando que aquele valor é um valor adicional de imposto, destacar os 18% quando o produto for tributado com 18% ou 12%, enfim, conforme a alíquota daquele produto, e pagar aquele imposto. E ao contrário, você também tem o direito à restituição através da nota fiscal de complemento também, Bom, além disso, você vai precisar todo mês informar para o Estado qual é o seu estoque e quais são os valores de MVA dos produtos que estão em estoque. Então você vai dizer para o Estado, por exemplo, vamos imaginar aí que você vende aparelhos de telefone. Estado, eu tenho 50 aparelhos de telefone da marca Intelbras, eu comprei ele por R$100 e a MVA dele, ou seja, o produto com a MVA, o valor presumido seria de venda para 180. Avisou o Estado sobre o seu estoque. De maneira que quando você vender, se você vender por 180, 190, 150, o Estado vai saber se houve diferença e vai te fiscalizar, te confrontar para ver se você está fazendo os cálculos da maneira adequada. Então esse é o primeiro requisito. Você precisa então agora, a partir de agora, ter um estoque dos produtos com substituição tributária e informar ele mensalmente para o Estado. Existe um programa do Estado que vai receber essa informação, sua contabilidade vai poder enviar por arquivo TXT ou até mesmo por Excel, e o nosso sistema permite a exportação de arquivo TXT e Excel, então você vai poder enviar isso através do nosso sistema, tá bom? Mas se você, enfim, por algum motivo você está assistindo esse vídeo, talvez até nem é nosso cliente, essa é a regra, tá? Outra questão então é você fazer essa apuração e informar para o Estado e emitir uma nota fiscal de complemento de imposto e pagar as diferenças, tá bom? Esse é um outro requisito também. Aqui eu estou correndo aqui, você tem condições de conhecer aqui, foi um artigo interessante que eu encontrei. E deixa eu só fechar esse aqui. Ok, para a gente ficar tranquilo. Bom, o cálculo da restituição, aqui fala um pouquinho sobre isso, nós vamos ter que emitir a nota fiscal. Falamos da questão do estoque, o seu contador vai ter que se adequar aí para poder fazer o DAP, recebendo essa informação das diferenças, tá bom? Bom, detalhes, Alguns desafios aí para nós. O seu SPED ICMS vai receber novas informações, nós precisamos contemplar isso no SPED, nós vamos estar com isso funcionando para você aí no momento adequado, fique tranquilo, Não precisa se preocupar em relação ao SPED. Mas existe sim uma grande modificação que está sendo feita, na verdade já está feita, e agora é a hora de homologar, porque começa na verdade a valer a partir do mês que vem, a gente só vai usar isso no SPED de abril, mas enfim, tem alterações no SPED. Detalhe, pelo que a lei nos diz até agora, você vai ter que voltar a fazer o Sintegra. Então se a sua empresa está no lucro, no débito e crédito, no lucro real presumido, e já estava aí sem fazer Sintegra, você vai ter que voltar a fazer. Então, isso, pelo que nós lemos no artigo da lei e ouvindo consultores, etc., isso não vai ser revogado. O Estado quer o Sintegra, porque através do Sintegra ele está fazendo algumas análises aí dos registros específicos para as questões do estoque com substituição tributária, que é o registro 88ST, 88ST-Info e etc. Então, você vai ter que voltar a fazer o Sintegra e também cabe aqui adequações no Sintegra. Possíveis adequações do Sintegra que também nós estamos também com isso ok, pronto, para que você possa aí fazer a partir do mês de abril, referente à movimentação já então desse mês. Bom, alguns desafios que nós encontramos ao longo do período aí da análise do período. Primeira coisa, toda vez que você vende, você vai ter então que ter a informação clara sobre qual era o MVA. Então nós
tivemos que fazer adequações no nosso sistema para que você possa informar isso lá no cadastro de produto sobre qual foi a última, o último valor presumido de venda do produto com base na MVA. Tá? Nosso sistema de importação de XML está preparado para receber esse valor se o seu fornecedor enviar. E se o seu fornecedor não enviar, você vai ter que, segundo o que nós estamos entendendo da lei, né? Você vai ter que fazer isso manual ou ligar para o seu fornecedor e dizer que você não recebe mais nota dele se ele não passar a enviar. E como que ele envia? Ele vai ter que enviar isso através de informação adicional, né? Nós aqui na Movimento Sistemas estamos fazendo isso nas informações adicionais do produto. Eu vou te mostrar um exemplo de um XML agora. Então, aqui ó, estou mostrando aqui para você então como é que vai ficar um exemplo aí, né, do sua emissão de nota fiscal eletrônica, né? Ó, perceba que aqui na informação adicional ao produto, base de cálculo de ST retido anteriormente, R$90, valor retido anteriormente, R$7. Estou vendendo por 120, com base nessa diferença, ou seja, R$22,30, 28 centavos, nós vamos aplicar então aí a diferença como sendo diferença de imposto, ou seja, aplicar lá o imposto, vamos continuar que 18% é a alíquota desse produto. Eu varia então de 18% para achar quanto que é o valor que eu tenho que pagar de imposto para o Estado. E é assim que você tem que receber nota aí de seus fornecedores. Se você não estiver recebendo, você tem que cobrar isso dele aí, tá? Para que você possa receber. É claro que o nosso sistema vai fazer essa nota dessa forma apenas para quando você está vendendo para contribuinte, né? Quando você vende para consumidor final, aí essa informação vai ser guardada internamente no sistema, mas não vai ficar explícita no seu XML, na sua impressão da nota, no DANF, né? Porque para o contribuinte, para o consumidor final, não faz diferença essa informação, às vezes até pode ser inconveniente mostrar ela lá, né? Também é importante reforçar que no arquivo XML, deixa eu abrir aqui um arquivo XML para te mostrar. Eu sei que é bastante técnico isso, mas é apenas para que você tenha aí então o máximo de referência possível. Também é necessário fazer adequações aí se o software, né, dos seus fornecedores ainda não estiver enviando. Se ele não estiver enviando, você não vai conseguir receber essa informação de forma automatizada e ela vai vir apenas impressa no DANF, como é o caso aqui, ó, né? No Movimento Sistemas, imprimimos no DANF e disponibilizamos também no XML. Por quê? Porque com isso, a pessoa que recebe essa nota fiscal ao dar no sistema dela, ela consegue já capturar essa informação de forma automática. E se o seu fornecedor te mandar essa informação no XML, através da tag ICMS, CST 60 ou ICMS SOSN 500, nós vamos conseguir também importar para dentro do G360 de forma automatizada e você não vai ter problema de lançamento, tá? Bom, algumas dúvidas que o Estado não esclareceu de maneira clara, né? Você tem aí ao longo de um período estoque que foi acumulando e você comprou produtos de fornecedores distintos ou até mesmo do mesmo fornecedor com MVAs diferentes. Isso é possível? Sim, isso é possível. Por quê? Porque o MVA ele é um índice, né, que o Estado altera conforme a sua conveniência. E ele não precisa de quarentena, enfim, aquelas leis, né, até da Constituição, que diz que você não pode mudar imposto retroativo e na mudança para frente você não pode fazer isso com prazo mínimo de 3 meses, né, que é o quarentena. Para a questão da MVA do ST, isso não existe. Amanhã de manhã o Estado percebeu que a MVA de um determinado produto não está adequada ao que o mercado pratica ou, enfim, dentro do estudo dele, você vai sofrer alteração e você tem que estar disposto, né, a pagar esse novo MVA. E aí, nesse caso, o Estado diz que vale a última MVA, pelo que nós entendemos até agora, porque a lei não está tão clara, e falando com consultores, etc., o que me parece é que não vai existir assim, um cálculo de MVA média que você pagou. O Estado vai aplicar a última que está valendo, tá? Então, a última MVA que está valendo é a MVA que você vai considerar na hora de fazer a apuração da diferença, pelo que nós já entendemos até aqui, apesar de não concordar, pagou MVAs às vezes diferentes. Esse é o primeiro requisito. Pessoal, também vale dizer o seguinte, o Estado de Minas determinou também que quem tem direito à restituição, ou seja, você tem que apurar, fazer estoque, determinar, né, essa questão das MVAs, tudo isso que nós estamos falando aqui, emitir a nota da diferença de ICMS no final do mês, quando você tem que pagar o Estado, fazer o pagamento da guia, sua contabilidade vai ter adequações, né, de fazer aí no DAP, o Sintegra a partir de agora, alguns contadores vão importar o próprio arquivo do SPED, vão fazer a partir desse arquivo, outros
vão precisar dos nossos módulos aqui da Movimento Sistemas do Sintegra para fazer, enfim, tem todas essas adequações. Você vai ter que ter um estoque muito mais preciso aí na sua empresa. Se você não controlava o estoque de forma adequada, pessoal, não pode mais. Então, tudo isso. E aí, beleza. Você tem direito da restituição também, ou seja, o produto tinha um MVA cujo valor presumido então para a venda dentro daquele MVA seria de R$200, ou seja, o valor que chegaria para o consumidor de acordo com o MVA do Estado seria para R$200. Só que você vendeu por 180, por N motivos, está parado no estoque, você resolveu fazer a promoção, realmente aquele MVA do Estado está muito fora e ninguém consegue vender por 200, tem vários motivos aí que poderia te levar a vender por um valor menor. Bom, nesse caso, o Estado entende que se você quiser uma restituição, você vai ter que pegar um documento do seu cliente assinado com o seu cliente, ou seja, aquele que comprou o produto de você, te dando direito de se aproveitar daquele crédito, ainda que você pagou com um valor a maior lá na entrada, mas ele entende que se o valor praticado de venda ainda assim for maior do que o custo mais o valor da ST inicial, qualquer lucro que você aplicou é lucro e com isso você então teve lucro na mercadoria e não tem direito à restituição. Foi a minha leitura e a de algumas pessoas que eu conversei sobre essa questão. Então também é um outro cuidado. Aí para isso você então vai ter que ir lá pedir o seu cliente para te dar o direito à restituição e ter isso assinado. E detalhe, com a possibilidade de uma auditoria do fisco para que você consiga ter direito a essa restituição, né, desses documentos devidamente assinados e tratados, etc. Ou seja, na prática, o que nós estamos percebendo é que você vai pagar esse imposto quando você vender por um valor cujo MVA é maior e jamais vai ter direito à restituição, porque é sentido você ir atrás do seu cliente pedir para ele concordar com uma restituição que é direito seu e não dele, uma vez que o MVA que você praticou, o preço de venda que você praticou é menor do que aquilo que o Estado tinha presumido, logo você pagou imposto a mais, teve um lucro, não quer dizer que esse lucro paga as suas despesas, etc., mas o Estado não entendeu isso. Ele entendeu que então você não tem direito por o fato de você ter tido lucro. É um absurdo você mudar, mas a gente esperou aí, fizemos aí diversas consultas, a gente participou de palestra, e está todo mundo, enfim, também entendendo que isso ia mudar, e hoje já são, dia 28, já são 14h28, e nós já fizemos aí algumas pesquisas e não tem aí revogação da lei. Então, a menos que amanhã de manhã você possa acordar e ser feliz porque ouviu que essa lei vai ser revogada. Se isso não acontecer, você já sabe então quais são as suas obrigações a partir de agora. Pessoal, nossa equipe já está preparada, né, a versão do sistema com as adequações do G360, para o cupom fiscal, etc., já está preparada para atender essas adequações. A gente fez uma análise de alguns clientes que recebem muita nota com substituição do cliente, escolhi até alguns clientes mais robustos, e a gente percebeu assim que 90% dos fornecedores dele, infelizmente, não estão mandando valor destacado na DANF e nem no XML. E com isso você vai ter que fazer um apanhado, ligar para os fornecedores, pedir para que eles mandem. Nesse mês corrente agora de março, né, eu acho que vai ser o mês mais complicado, porque você vai ter que talvez pedir apoio da sua contabilidade, porque se o fornecedor ainda não está mandando, você vai ter que, de alguma maneira, calcular isso e imputar isso no sistema para que o sistema, a partir de então, possa fazer lá no final do mês e iniciar abril com essas adequações funcionando. Eu falei que em abril você tem até o dia 25 para mandar o estoque e tal, né? Mas detalhe, como essas informações precisam ir no Sintegra e no SPED, você tem um tempo menor, né? Se eu não me engano, até o segundo dia útil do mês você tem que fazer a DAP, aí você tem que fazer o SPED até o dia 9, 10, enfim, dia 25 é apenas para passar o estoque, tá, pessoal? Então não podemos deixar para a última hora. Um abraço e até a próxima.